Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. O tema da mensagem é vontade de vencer maior que vontade de viver. Pastor, o que é isso? Nós vamos aprender hoje e tem uma resposta para algumas perguntas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Vontade de vencer maior que vontade de viver. Coloque a mão na altura do seu coração e diga assim comigo: Jesus, fale comigo. Diga: meu Deus, me dê pela tua palavra uma direção. E que não fale um homem, mas que fale o teu espírito. Diga amém? Bom dia para quem está perto aí. Diga aí, irmão, vocês estão devagar hoje, hein? Diga assim: Deus abençoe. Diga: se prepare, que o chicote vai estalar. Brincadeira. Provérbios, capítulo de número 19. Eu vou abrir na normal, que vocês provavelmente têm aí. Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, ou o propósito do Senhor, prevalecer ou permanecerá. Eu vou ler na outra tradução, fica mais fácil entender. Olha aqui para o pastor, por favor, na NVT. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Pessoal, existem aqueles propósitos, não leia mais agora, olha para o pastor, por favor. Existem aqueles propósitos que de uma certa maneira nós criamos, mas existem também aqueles propósitos que Deus coloca no nosso coração. Ambos, tanto o que eu tive vontade ou que eu estou correndo atrás, ou como aquele que Deus colocou no meu coração. Olha para o pastor aqui. Eu tenho que ter a vontade de vencer, de alcançá-lo. Eu fico vendo, meu irmão, e tem muita gente que acha que as coisas irão acontecer assim, eu estou na igreja e veio com a varinha de condão, tocou em mim assim, e eu já no outro dia já estou com aquilo que eu quero. Não é assim que acontece. Mas por que o senhor está querendo dizer isso para a gente? Que a gente tem que ter vontade de alcançar os nossos objetivos. E aí surge a pergunta que você hoje vai receber uma resposta sobre ela. Pastor, por que é tão difícil alcançar os meus ideais, os meus objetivos, os meus propósitos, os planos e por aí afora? Porque, meu irmão, você só vai alcançar, daqui a pouquinho você vai ouvir melhor, se a sua vontade de vencer for maior que a sua vontade de viver. Pastor, não entendo. Já você entende. Mas Deus já estabeleceu um propósito para mim. Olha Provérbios mesmo, volta para o capítulo 16 agora, versículo de número 9. Atenção, o coração do homem considera o caminho, está escrito ali, o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige o que, igreja? Então, indiferente do propósito, se é aquele que Deus colocou no meu coração, ou como aquele propósito que eu desejo, que eu corro atrás, quem vai dirigir os meus passos será quem, igreja? O Senhor, o próprio Deus. Pastor, mas tá bom, o senhor até aqui fala aí, mas explica um pouco melhor para mim aqui. Olha para o pastor. Eu só vou alcançar, só vou vencer nesse propósito, se a minha vontade de vencer nesse propósito for maior que a minha própria vontade de viver. Pastor, não estou entendendo, você vai entender agora. Esther, capítulo 5, versículo de número 1. Nós vamos usar o exemplo aqui de Esther para poder te mostrar dentro da Bíblia o que nós temos que fazer para alcançar os nossos propósitos. Olha aqui para o pastor. Não, pode abrir, depois você vai olhar para o pastor. Antes da gente ler, eu vou te falar uma coisa. Por que eu falei que existe propósito que a gente cria e existe propósito que Deus coloca no meu coração? Por exemplo, eu vou ilustrar a minha vida. Olha para o pastor. Ser pregador da palavra, pastor, nunca foi o meu objetivo como Antônio Júnior. Mas foi um propósito que Deus colocou no meu coração e Ele está me dando condições de estar aqui com vocês. Pastor, isso funciona para casamento? Olha para o pastor aqui. Casamento, ainda que Deus confirme, quem tem a decisão de escolha é você. Então eu casei porque eu quis? Sim.
Me lasquei, lascou. Nem sempre. Eu casaria com minha mulher umas 200 vezes se ela quisesse. Mas olha para o pastor. Tem o propósito que eu criei, porque foi você que quis casar, mesmo sendo ele, você que desejou casar, ele vai dirigir os seus passos. Por exemplo, tem gente que tem vocação para determinadas áreas. Sexta-feira eu fui tirar sangue, fui fazer exame. Aí a mulher que estava fazendo o exame lá, a enfermeira, sei lá, tirando sangue, ela olhou para mim e falou assim, você tem medo de agulha? Eu, não. Não, lógico que brincadeira, claro que se puder evitar, evita. Mas olha para o pastor, eu perguntei para ela assim, quantas pessoas você fura aí durante o dia aí? Ah, tem média que 70, 80. Aí eu falei, você não tem dó? Ela nem da minha mãe. Mas eu não viveria daquele jeito. É vocação. Por exemplo, estava conversando agora com um amigo, ele tem o chamado de Deus para empresariar. Outros para serem médicos, advogados, alguns pedreiros. Eu falo com você, e não estou aqui querendo que você entenda o pastor. Em ambos o propósito, nós temos que vencer. Deus vai me dirigir os passos, mas eu só vou vencer se a minha vontade de vencer for maior que a minha vontade de viver. E você vai entender que eu não estou falando para ninguém morrer para alcançar propósito, não é isso. Mas você vai entender sobre conquista agora. Capítulo 5, versículo de número 1, diz assim, ó. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Olha aqui para mim, parece que não tem nada a ver. Tem. Deus colocou um propósito no coração da rainha Esté. E qual era esse propósito? Não precisa abrir, não. Volta ali no capítulo 4, Diogo, versículo 8. Só para você entender aqui. 4:8, Diogão. Também lhe deu cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã para os destruir. Quem? Os judeus. Para mostrar a Esté, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e suplicasse na sua presença, pelo seu... Deus colocou um propósito para a rainha Esté, salvar o povo judeu da opressão que existia naquele tempo. Mas pastor, o que tem uma coisa a ver? O senhor leu agora que ela se vestiu das suas vestes reais e foi lá falar com o rei. A vontade de vencer sempre tem que ser maior que a vontade de viver, irmão. Não precisa também abrir. Olha o versículo 11 ali, ó. Por favor, meu amigo. 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior, sem ser o que, igreja? A rainha Esté não havia sido chamada pelo rei. Para ser chamado, não há senão uma sentença. Há de o quê? Peraí. A rainha Esté se vestiu, Deus já tinha colocado o propósito no coração dela, e ela deveria vencer naquele propósito. Gente, olha para mim aqui. Seja qual for o seu propósito, sua profissão, o seu casamento, não fracasse no propósito, irmão. Seja ele qual for. Eu estou vendo um monte de gente fazer doideira aí e falando que Deus está no propósito. Não, meu irmão, olha para mim. Deus está naquele, de uma certa maneira que ele colocou, e naquele que você criou, desde que seja de acordo com a palavra. Ele vai lhes dirigir o passo. Mas para você vencer no propósito, a sua vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de viver. A sentença era dada. Se o rei não chamasse, olha para o pastor aqui, ou ele conversaria, olha para o pastor aqui, gente, ou ele o quê, ó? Peraí. Qual que era a vontade maior da rainha Esté? De viver ou de vencer? Olha o versículo aí, ó. Uma sentença há de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, atenção, nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Meu amigo e minha amiga, por que o pastor está falando que a vontade de vencer tem que ser maior da vontade de viver? Você vai entender agora melhor. Olha para o pastor aqui. Para você sobreviver, você levanta cedo para ir trabalhar? Sim ou não? A maioria, né? Tem gente que ama o sono, né?
Tem gente, meu amigo, que eu vou falar uma coisa contigo, hein? Que enquanto existiu o cavalo, São Jorge não anda a pé, irmão. Deixa pra lá, você quer te bancar assim. Eu acho até bonito, irmão, o marido que tem condições de dar para a esposa uma situação dessa. Mas, esposa, seja sábia, se prepara, faz um curso. Hoje tem internet, venda alguma coisa na internet aí, sei lá, faz um vídeo de maquiagem. Minha esposa gosta de ver esse negócio. Um dia da Teresa estava vendo, a mulher parecia, sem brincadeira, irmão, o Patati. A cara toda, sei lá. Porque olha para mim, amigão, tempos ruins chegam. Aí você não tem um INSS pago, não tem um dinheiro que no dia que morrer vai dar até prejuízo para quem está. Corra atrás. Estou falando, passou, mas não, eu prefiro ficar aqui. Faça alguma coisa ali. Mas deixa isso para lá. Para você sobreviver, você levanta cedo, igual tem uma irmã aqui da igreja, pega um fretado não sei aonde, e o fretado 5 e pouca da manhã, leva lá para São Paulo, aquele tanto de gente, volta de lá 9 horas da noite. Para você poder sobreviver, você dá o seu sangue, irmão. Mas muitas vezes, para vencer no propósito, a gente não tem feito a mesma coisa que a gente faz para poder sobreviver, irmão. A pessoa olha para o pastor aqui, não tem o compromisso de orar, ela não tem o compromisso de vir aos cultos. Quantas pessoas no domingo vêm me pedir oração pela família? E pode vir mesmo, continua pedindo, eu vou te ajudar. Mas poucas vêm na quarta-feira orar pela família. A rainha Esther estava nos ensinando aqui que para você vencer, olha para o pastor aqui, você tem que fazer a mesma coisa que você faz para sobreviver. Você tem que dar o seu sangue, você tem que correr atrás. Pastor, me explica um pouco melhor. Agora abre, João capítulo 5, só para você entender. Versículo de número 1. E aí você vai entender melhor agora essa explicação aqui. Diz assim, ó, vamos lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo de número 2, por favor. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo seguinte, neste jaziam a grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das... Nós já estudamos isso aqui. Descia um anjo de tempo em tempo, movimentava quem caísse primeiro ali, era curado. Versículo seguinte, porquanto um anjo descia de certo em tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Atenção agora, a enfermidade que tivesse. Versículo seguinte, por favor. E estava ali um homem que havia quantos anos, igreja? 38. E se achava o quê? Olha para o pastor aqui. O camarada estava há 38 anos ali, tentando ser curado. Vou te explicar agora. Vou precisar de uns voluntários aqui. Vem aqui, Robert. Ficou sabendo que tem um tanque Betesda ali? Que o pessoal, um anjo aparece lá e agita, e primeiro que descer lá, é curado. Estou indo, primeiro dia que eu vou. Aí fui, meus outros me levou, me arrastando. Aí voltei. Aí pergunta para mim, aí deu certo não, né? Deu certo logo? Não, deu não, mas fala comigo, amanhã você volta. No outro dia, ao Parali de novo, foi levado para lá. Chegou no segundo dia. E aí deu? Não, não deu. Tá sabendo que eu estou rastejando? Você é cego? Não, mas vai amanhã, vai essa semana toda que vai conseguir. Aí eu fui. Voltei. Deu certo? Você tá vendo que não, né? Mas peraí, você vai entender agora. Rapaz, você foi lá, tem 30 dias e nada acontece. Fala pra mim, fala. Foi lá 30 dias e nada acontece? 30 dias e nada acontece? 30 dias e nada acontece. Desiste! Fala, irmão. Desiste. Não é pra eu... Meu Chega, Deus. Acabou. Rapaz, você não tá nem... Você não come. Você não fica aqui comigo. Você não bebe água, não faz nada. Nada. Você não tá vivendo. Peraí. A vontade de vencer tem que ser maior que a vontade de quê? Indo todos os dias. Esse camarada tinha vida? Aí, tem gente que quer conquistar as coisas na bota dos outros, irmão. Não acorda cedo, não estuda, não aprende um outro idioma. Pastor, eu já estou caindo os dentes.
Mas fica até melhor sem dente falar. Family. Olha pro pastor. Esse aí, 30 dias. E aí, esse camarada já era um menino novo. Meu amigão, vamos supor que ele tivesse 30 anos. Qual que é a imagem do idoso que o pessoal, por exemplo, estacionamento está escrito idoso. Tem um velhinho que é assim, né? Mas nem se tem todo idoso usa bengala. Não é. Minha mãe mesmo não usa. Minha mãe não usa. Eu cheguei lá em Minas uns dias atrás, que eu fui lá esses dias, ela estava com a foice assim, passando o mato. Assim. Eu fiz assim, crendo aos pais, mano. Eu não conseguiria. Minha mãe com 66 anos, com saúde, graças a Deus, para fazer. Meu irmão, o primeiro ano dele, de boa. Rapaz, você não insiste? Fala comigo. Desiste, rapaz. Chega, tá perdendo seu tempo. Fala, mas fala, irmão. Você tá aqui. Andresa, deu comida pra ele, não? Fala. Você não desiste, não? Rapaz, tem um ano direto. Seu tempo. Você perdeu o carnaval. Fala. Perdeu o carnaval, São João. Pode falar, irmão. Vai, fala. Toda festa. Ano novo. Natal, a festa que você vai. Fala, pode falar. Fala. Amigo, você não foi no show. Você não foi na praia. Fala. Não foi na praia, não foi no show. Você só fica querendo esse negócio aí. Você curado, nada dando certo na sua vida. Você não desiste, não? Acabou, chega, tá perdendo pouco seu tempo. Quando foi no outro dia cedo. Tô indo, viu? Coitado. Irmão, olha pro pastor. É isso mesmo, coitado. Tá indo na igreja todo dia. Fica até horas aí tentando arrumar cliente. É assim mesmo. Vontade de vencer tem que ser maior que a vontade de quê? A galera que está fazendo faculdade aí. Amigão, deixa pra lá, irmão, mas sabe, aí fica ali colando, sabe? Só fica na bota dos outros. Vontade de vencer tem que ser maior que a vontade de viver, irmão. 10 anos, o bicho já está começando a ficar meio de lado assim já. Tá vivo ainda? Rapaz. Tá aproveitando, né? Vai entrar. Vai, deixa quieto. Escutando, né? Deixa quieto. Que é a hora que o cara se solta, irmão. Mas deixa quieto. Rapaz, 10 anos. Fala comigo, 10 anos. 10 anos e nada. Rapaz, você não foi no meu aniversário nesses 10 anos. Não Fala. foi no meu casamento, Não foi no meu aniversário. não foi no meu noivado, não foi no meu aniversário. Não viu. Como é que é o nome do cachorro lá? Beethoven. O Beethoven, o Theo crescer. Presta atenção. Rapaz, não tem você não pode sequer uma vez comigo, um exemplo, com a família. Fala alguma coisa aí, Robert. Não, sou daqui comigo. Não pode ir no Restaurante. restaurante. Tudo seu é ir para esse tanque. Fala, Robert. O senhor é pra ir pra esse tempo. Fala, meu amigo. Fala, espontâneo. Tá perdendo seu tempo. Tá perdendo seu tempo. Você não tá vendo que todo mundo já não quer nem falar contigo. Tá só o pó da rabiola. É. Todo mundo já acha que você, ó. Olha pro pastor aqui, gente. Vocês estão entendendo? Vontade de vencer maior que a vontade de quê? 10 anos. Voltei de novo. Continua do mesmo jeito, hein? Que Deus é esse, hein? Só o bagaço. Foram assim, meu irmão. Foi esse tempo todo. 30 anos, irmão. 37. 38, o cara já estava assim, ó. Mirrado. Velho, não chefe também não, mas vai estar. Você não desiste, não? Eu imagino que a frase daquele rapaz, que já era um senhor, ô fulano, minha vontade de vencer é muito maior que a minha vontade de viver. Não acorda cedo. Não cria nada, irmão. Não faz uma faculdade, se for o caso, um estudo. Que tem gente que não tem faculdade, irmão, mas procura aprender coisa nova. Esses dias desses atrás aí, um rapaz estava... É um irmão aqui da igreja, veio cortar meu cabelo. E ele falou para mim que a maioria dos clientes que ele tem hoje, ele ganhou depois que ele aprendeu, viu um vídeo lá americano e aprendeu a fazer o nome de um corte. Eu esqueci o nome de um corte.
Sei que no lugar onde ele mora, no bairro, todo mundo ali corta cabelo com ele. Falou comigo, pastor, eu não tenho condições de agendar horário, pastor. Até no dia que tudo é mais tranquilo, não tem jeito, pastor. O tanto que eu trabalho. Mas eu falei com ele, mas como é que é a sua questão do trabalho? Pastor, esses últimos dias agora eu entrei 6h30 da manhã, primeiro horário. Fui sair à meia-noite de lá. Mas está sendo bom, pastor, porque eu casei, consigo tratar da minha família, e até agora parcerias eu já arrumei para a corte. Amigo e minha amiga, vai esperando as coisas acontecerem. Tem porta, pessoal, que se abre só de você, olha para mim, fazer assim com a chave, ó. Nem precisa mexer na maçaneta, ela já abre. Agora tem porta, olha para mim, que além de virar a chave, virar a maçaneta, 38 anos. A fé dele era a mesma. Ô meu filho, eu estou indo lá. Ô meu filho, você engordou, hein? Tá gordo, meu filho. Meu irmão, esse camarada, em 38 anos, a vontade dele de vencer era maior que a vontade dele de viver. Pastor, mas ele não aproveitou a vida. E se ele morresse nesse intervalo de tempo? Meu amigo, o se é condicional. Você vai morrer nesse tempo? Não sei. A craque, não, pastor, então faz. Versículo seguinte. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar o que, igreja? Versículo seguinte. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e o quê? Chegou o dia, meu irmão. Versículo seguinte. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama. E o que, igreja? Olha para mim. Enfim, chegou o tempo dele vencer. O que o pastor está dizendo aqui? Pode perseverar. Tenha a sua vontade de vencer, até mesmo maior que a sua vontade de viver. E se prepare para poder, meu irmão, ir para sua casa abençoado, curado, liberto em nome de Jesus. Mas olha aqui para o pastor. Olha para o pastor. Eu estava contando há uns tempos atrás aqui, não sei se vocês lembram. Tinha um rapaz que estudava comigo. E assim, todo mundo, o pastor Antônio Júnior tirava um sarro. Na época era Antônio Júnior, era Juninho. Zoava mesmo. Só que esse menino eu nunca brinquei com ele, nunca zoei com ele. Ele era zoado pela turma lá da escola. Olha, pastor, porque gostava de ouvir música em inglês. Moral da história, todo mundo zoando, sabe? Caçando as menininhas para ficar. E ele ali atolado nos livros. Teve um dia que eu falei com ele assim, ô fulano, deixa de ser bobo, rapaz. Pô, a professora pediu para quem quisesse ir embora, você vai ficar aqui? Aí ele falou comigo assim, o que eu vou fazer lá em casa? Eu vou ficar aqui estudando o tempo que eu tenho aqui, eu vou ler um livro. Tempos passaram. Hoje, o que era zoado é que pode zoar. Ganhou uma bolsa de engenharia em outro país, por falar o inglês. Lá no outro país, ele conheceu a esposa dele, que é da Rússia. Formou em engenharia elétrica, ela formou em arquitetura. Estão hoje num determinado local de São Paulo. Ele é engenheiro elétrico de uma grande empresa que é muito conhecida aqui. Ela é arquiteta de uma grande construtora. Olha para mim aqui. E os bobão que zoava, tá tudo cheio de filho lá. As meninas com a perna cheia de pareba. Sabe? Tudo caído, tudo esquisito, cheio de filho. E quem é o que perdeu o tempo dele? Fala hoje inglês, fala o mandarim também. Fala o russo, o português normal e fala até espanhol. 5 hoje, um garoto de 33 anos. Irmão. Ou você começa a entender isso e aplica isso, ou o tempo vai passar. Pastor, mas já estou com 60 anos. E aí, você vai viver mais 5 anos? Não, acredito que vai viver mais 40. Amigão, em 1 ano, muita coisa dá para acontecer. Mas não, amigão.
Tem gente que pede para a gente orar, ela mesma não ora. Outro exemplo, Juízes 16, 27. Ora, atenção, gente, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres. Vamos lá, gente, que estavam vendo brincar Sansão. Sansão, o que nós estudamos semana passada, que caiu ali no pecado, no colo de Dalila, raparam a sua cabeça, tiraram ali as suas tranças, e o Sansão, então, foi moer no cárcere ali como um animal. Mas naquele exato momento, olha o que o Sansão vai fazer, gente. Por favor, vamos lá. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Atenção agora, igreja. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Eu sempre tentei entender isso aqui e nunca tinha entendido. Olha o que o Sansão vai nos ensinar, ó. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua o quê? Naquele exato momento, olha para o pastor, depois surgiu, em outro tempo, mas o povo de Deus, depois da morte de Sansão, teve que lutar com os filisteus ali num período de espaço de tempo ali de décadas? Não. Porque a vontade de vencer de Sansão foi maior do que a vontade de quê? Quando a nossa vontade de vencer é maior que a nossa vontade de vencer, mesmo depois da nossa morte, os nossos são abençoados, irmão. Só que, mais um exemplo para você entender. Lucas capítulo 18, versículo 1, rapidinho. Eu estava escrevendo essa mensagem e lembrando de uma vez algo que eu ouvi a respeito do missionário. Ele falou isso para a gente. Que ele, quando ele começou a namorar com a dona Madalena, ele falava com ela assim: vamos ali na praça ali para a gente distrair um pouco, namorar um pouco. O início, quando ele estava começando a Igreja da Graça. E ele levava uns materialzinhos de evangelismo dentro do bolso. Quando ele chegava na praça, a dona Madalena pensava assim, né? Vamos aqui, ficar aqui, né? Tomar um sorvete, né? Falar um pouquinho na praça. Ele tirava os panfletinhos do bolso e colocava na mão dela e falava: vamos evangelizar. Aí ela, mas peraí, a gente veio aqui para fazer a obra de Deus, ainda como namorados. Vontade de vencer, maior que a vontade de viver. Hoje a Igreja da Graça está em mais de 191 nações, irmão. Aí você quer que as coisas aconteçam sem ter em você essa vontade. Acordar cedo, ir atrás, se dedicar, irmão. Eu estou falando como homem de Deus. Você tem que ter a sua vontade de resolver o problema conjugal, ela tem que ser maior do que a sua vontade de viver, irmão. Até porque se você morrer com um problema conjugal que você não quis resolver, você pode ir para o inferno, irmão. Amigão, olha para o pastor. Você lembra o caso daquela irmã que eu contei? Que ficou 25 anos fazendo campanha para o marido se libertar, que o marido virou um alcoólatra? Que todo mundo falava com ela: larga, deixa de ser bobo, você é nova. E ela não. E eu imagino, você acha que era fácil para aquela irmã dar um beijo no marido dela com a boca cheia de cachaça, irmão? Tem que ter. Mas olha para mim. Olha a luta dela. Amigo, camarada, ela falava que ela tinha que ela limpar, dar banho nele, porque fazia necessidade tão bêbado que ele fazia assim na roupa. Ela teve que vencer. A vontade dela de vencer foi maior que a vontade dela o quê? Eu lembro quando meu pai morreu, minha mãe teve que se dedicar a algumas coisas aí. Minha mãe trabalhava em 2, 3 lugares, irmão. Minha mãe estava numa situação que você varava ela de um lado da outra com agulha. Mãe, pelo amor de Deus, não. Daqui a pouco isso tudo acaba. Minha mãe, ontem eu liguei para ela, era 8 horas da noite, já estava passeando mais o Wilson de carro. Tomando sorvete. Falei: rapaz,
E meu filho, daqui a pouquinho não me liga não que eu vou dormir, viu? Eu não tenho... Olha para o pastor, hoje ela já não tem essa preocupação mais. Mas a vontade dela de vencer foi maior que a vontade de viver. Às vezes você vai ter que atravessar a noite em oração, amigo. Você vai ter que paralisar um pouco a sua vida para resolver isso. É isso que o pastor está querendo dizer. Olha para o pastor. Meu amigão, você acha que o missionário, o pastor Jaime, esses homens têm vida social? Amigão, é obra 24 horas por dia. Mas a vontade de vencer é maior que a vontade de viver. Aí tem gente ainda que sai criticando ainda pastor. Não tem um pingo de temor, irmão. Tem um monte por aí afora aí que Deus me livre e guarde. Mas, amigo, você conhece o missionário, você conhece o pastor Jaime, você conhece a história da Igreja da Graça, direto tem escândalo, um monte de gente, você nunca viu um escândalo do missionário, irmão. E aí, olha para o pastor, aí tem gente ainda que fica dentro da igreja aqui só criticando as coisas, irmão. Ah, vai plantar banana. Sério mesmo, irmão. Sério mesmo. Vai lá no boteco e tira onda no boteco, lá você apanha, né? O que eu estou querendo dizer é que valorize essas pessoas, amigo. E estou falando como homem de Deus. Às vezes você vai ter que ficar à noite estudando, às vezes vai ter que ficar à noite em oração, às vezes você vai ter que enfrentar uma situação que você não quer, mas sua vontade de vencer tem que ser maior que a sua vontade de viver. Em todas as áreas. No casamento, no trabalho, ser amigo. Às vezes você vai ser até humilhado ali. Mas aquilo ali é uma passagem para você. Vontade de vencer é maior que a vontade de viver. É assim, amigo. Eu lembro da minha mãe visitar meu irmão na cadeia, irmão. Não sei se alguém que já foi visitar as pessoas na cadeia. Eu já fui visitar. Ao menos lá em Minas é muito rigoroso para poder entrar. Você tem que se despir, ficar sem roupa e agachar para a pessoa ver se tem alguma coisa. Mas olha para mim. Minha mãe fala, faria tudo de novo. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2. Dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu o quê? Verso 4. E por algum tempo não quis. Para por aí. A Bíblia fala que essa mulher, olha para mim, ela tinha direito de receber alguma coisa? A Bíblia fala. A Bíblia só fala que ela ia todos os dias ali encher a paciência do juiz. A Bíblia não menciona que ela era merecedora daquela bênção. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes a pessoa pode até não merecer, mas a vontade dela de vencer, se for maior que a vontade de viver, ela vai alcançar. Quer que eu ilustre de novo? Fica aqui, juiz. O negócio está com cara de juiz mesmo, fica aí. Você chegou no fórum de manhã, tá lá a mulher, oi, seu juiz, prazer. Áurea Vergueiro, meu nome. Áurea, meu nome. Eu já mandei um processo aí, por intermédio do advogado tal. O senhor não olhou ainda? O que está acontecendo? O juiz fala, deixa para lá. Juiz de tarde para ir almoçar. A viúva lá, oi. Assim foram dias e dias. De manhã cedo, quando o juiz chegava, quem estava lá de manhã? A Áurea. O juiz saía para tomar café, quem estava lá? Para quem não sabe o que é Áurea, a Áurea é uma irmã aqui dentro. O juiz voltava de tarde, quem estava lá? O juiz falava lá dentro, rapaz, tem uma mulher lá fora que eu vou falar contigo, hein? Já está dando azia. Mulher que estava ali, de manhã, de tarde, de noite, no fórum. Olha para mim. Essa mulher tinha vida? Já me falaram assim, você é jovem, vai viver. Amigão, morrer para Cristo é lucro. Se eu fechar os olhos agora, eu sei para onde eu vou. Pastor, mas você acha que eu não queria, no aniversário da minha mãe, dos meus sobrinhos, estar lá com eles? Claro que eu queria. Mas a minha vontade de vencer tem que ser maior que a minha vontade de viver, irmão. A mesma dedicação. Todo dia. Oi, seu juiz. Aí teve um dia que eu estava dormindo. Dorme. Não é posição de morto, não, irmão. Dorme. Está dormindo.
No sonho dele, quem que apareceu? Aí ele acordou, crendo aos pais. Hoje eu resolvo cada dessa mulher. Olha o versículo, continua esse versículo aí. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Vai lá, por favor. Todavia, como essa viúva me molesta, me enche a paciência, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me o quê? Importune muito. Só isso basta. Aquela mulher saiu, de uma certa maneira, de uma situação de sem dinheiro, de sem prosperidade, para, de uma certa maneira, ter muita. Mas a vontade dela de viver foi maior que a vontade de que a igreja? Vencer foi maior que a vontade de quê? Volta lá em Esther, capítulo 5, agora versículo 2. Então a rainha Esther entrou, irmão, sem saber o que ia acontecer. Sem saber o que ia acontecer. Versículo 1, ela entrou, nós acabamos de ver. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Olha para o pastor. Na sua opinião, a Esther achava que ia morrer? Sim ou não? Claro que não. Não. Olha para mim. Ela tinha certeza que aquilo ali ia dar certo. Você não tem que ter esse entendimento. Ai, será que eu vou morrer e minha família vai ficar assim? Não. Antes de você fechar os olhos, você verá todos convertidos e adorando o nome santo do Senhor. Não tem que ter medo de dar errado, irmão. Não tem que ter medo. Vai dar certo. Ah, será que eu vou estudar esse tempo todo e vou ficar desempregado? É claro que não, irmão. Claro que não. Ah, será que eu vou fazer tudo certinho e vou sofrer no casamento? Claro que não, irmão. Mas olha para o pastor. Isso é o que falta na igreja. Na vida de muitos, nem de todos, porque alguns já entenderam isso há muito tempo. Pastor, eu já estou no período de aposentar a chuteira. Ah, é? Talvez você esteja fazendo uma das piores injustiças com a sua casa e com a alma de alguém que você poderia levar para o céu. Continua. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Olha que coisa linda. Até metade do reino. O que, igreja? Versículo seguinte. Disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. O opressor estava ali, era o Amã que oprimia o povo judeu. Pula para o capítulo 7, versículo 1, já estou acabando. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-se a minha vida, olha que coisa, como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Olha o que ela disse: se for possível, acabe com a minha vida, mas para o meu povo é o meu requerimento. Vontade de vencer, maior que a vontade de quê? Versículo seguinte: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Atenção. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava a rainha Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Piorou a situação para Amã. Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos seus eunucos que serviu diante do rei:
Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã nas forcas que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei, o que? Se o quê? Esther venceu e trouxe liberdade para o seu povo. Se a nossa vontade de vencer, de levar a nossa casa à salvação, de conquistar, for maior do que a nossa vontade de viver, além de fazer Deus fazer você conquistar, a sua casa, a sua família também será protegida e guardada diante de Deus. Mas a nossa vontade de vencer tem que ser maior que a nossa vontade de viver. Acordar cedo, correr atrás, vencer aquilo que está te consumindo. Tentar criar algo, aproveitar o tempo ocioso. Pastor, é assim mesmo? É. Salmo 138:8 eu termino. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Agora, olha para o pastor aqui, olha para mim. Eu vou ler na tradução NVT, ó. O Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. Oh, glória a Deus. Pois o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me o que a igreja fizeste. Olha para o pastor aqui. Eu termino essa mensagem dizendo assim: fica em paz. Continue fazendo a sua parte. Porque, meu irmão, o que há de vir, virá. E não tardará. A nossa vontade de vencer tem que ser maior que a nossa vontade de quê? Aplauda Jesus bem forte. É isso. Glória a Deus. Fica de pé, por favor.